trazendo Vinícius Calado com as informações do esporte. Grande abraço, boa tarde, Vinícius. Valeu, Maílson, um abraço. Dia de preparação encerrada para o esporte, visando o jogo de amanhã, 6h30 da noite, na Ilha contra o São Paulo, pela 20ª rodada da Série A do Brasileiro. O Leão busca a segunda vitória consecutiva na competição, a primeira em casa, e o São Paulo tenta manter essa grande fase no Brasileiro e voltar a vencer, já que no meio de semana pela Libertadores tomou um sufoco e ficou no 0-0 com o Atlético Nacional da Colômbia. Inclusive, o jogo da volta acontece nesta terça-feira e já a gente vai falar um pouquinho sobre o tricolor paulista. Falando sobre o esporte, Daniel Paulista deve repetir o mesmo time titular que iniciou na vitória diante do Grêmio. Se isso acontecer, vai ser a primeira vez que o esporte na temporada, considerando todos os treinadores, vai repetir um time de uma partida para outra. Dessa maneira, o esporte deve formar com Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry Ramon, Igor Cariús, Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima, Léo Pereira, Derek e Mateuzinho. O esporte, que deve ter uma ilha com grande público, a expectativa é de venda de todos os ingressos. A atual capacidade máxima do Leão na Ilha do Retiro é de 26.345 torcedores. Do lado adversário, o São Paulo do técnico argentino Hernan Crespo finalizou hoje pela manhã também a sua preparação e a delegação do tricolor paulista embarcou na tarde de hoje para o Recife em voo fretado. Goleiro Rafael, meio-campistas Alisson e Marcos Antônio e o atacante Luciano foram poupados, nem vieram com a delegação, e tem também 4 novidades, que são da base tricolor. Pedro Ferreira, meio-campista de 18 anos, zagueiro Igão, 17 anos, Nicolas, lateral esquerdo de 18 anos e goleiro João Pedro, de 19 anos. Sem Rafael, titularíssimo, Yang, goleiro da base de 2,1 metros de altura, deve ser o titular pela primeira vez com a camisa do São Paulo no profissional. Depois de muita especulação, o São Paulo não deve vir com o time todo reserva e sim com uma equipe mista. Provável São Paulo para encarar o esporte: Yang, 3 zagueiros, Alan Franco, Ferrarese e Patrick, na ala direita Mike, meio campo com Pablo Maia, Bobadilha e Rodriguinho, na ala esquerda Enzo. O ataque é que são muitas dúvidas, são 5 atletas para 2 vagas: Lucas Moura, Ferreirinha, Tapi, André Silva e Dineno. Essas são as opções do técnico Hernan Crespo. A arbitragem para o jogo será de Lucas Paulo Torezinho, do Paraná, assistido por Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrei Luiz de Freitas, também do Paraná. Quarto árbitro, Joanilson de Lima, do Ceará. O VAR terá o comando do mineiro Igor Júnior Benevenuto e terá ele como assistentes de vídeo Michael Corrêa, do Rio de Janeiro, e Marcelo Domingues Neto, do Rio Grande do Sul. Falando agora um pouco fora das 4 linhas, o esporte negocia a rescisão de contrato com Paciência, informação trazida pelo GE e confirmada pela nossa reportagem. Gonçalo Paciência chegou com badalação, mas não teve a correspondência que o esporte esperava, perdeu espaço com Daniel Paulista e ficou de fora das últimas 2 relações. O esporte, inclusive, busca essa rescisão antes da janela de transferências fechar no dia 2 de setembro. São Paulo, que viria na expectativa de muitos com uma equipe reserva, vem com uma equipe modificada. São Paulo ainda é uma equipe muito forte, mesmo com as modificações, mas não deve vir o Luciano, o goleiro Rafael também não deve vir, Alisson também é outro jogador de meio campo do São Paulo que não deve vir. São Paulo modificado e um esporte que precisa se afirmar, começar a ir se afirmando na competição, Diego Eduardo. Tem que aproveitar esse retorno, Maílson, para fazer o que não fez no primeiro turno inteiro, né? Desorganização tática, time que se remontou, né, depois da parada do Mundial, e esses jogadores de baixo custo estão dando conta do recado. Agora, o esporte vai ter que fazer valer, sim, esse jogo de inteligência que fez no jogo passado em Porto Alegre contra o Grêmio, um jogo de marcação baixa no primeiro tempo, contra-ataque veloz no segundo. E contra o São Paulo, esse São Paulo que é uma equipe teoricamente alternativa, porque o foco principal é na Copa Libertadores da América na próxima terça-feira, e o time do Daniel Paulista, com toda certeza, vai com tudo, vai partir para cima do São Paulo, e mesmo o São Paulo sendo uma equipe alternativa, merece toda a atenção possível, porque tem jogadores como Lucas Moura que podem entrar, que tá voltando de lesão, Ferreirinha, também tem o Enzo Dias na lateral esquerda, Ferrarese na defesa. Então é uma equipe que tem seus pontos fortes, uma equipe que tem, sim, pontos de qualidade, mesmo com esse São Paulo, que teoricamente foi colocado pelo Vinícius Calado, o provável São Paulo, mas ainda assim o esporte pode se aproveitar com esse proveito, com o embalo de estar 4 jogos sem perder. Tudo bem que são 3 empates, mas a equipe mostrou uma evolução
os outros jogos, mas jogando em casa, tendo apoio do torcedor e com um público que promete ter mais de 24 mil, tem que aproveitar a mesma situação. E o São Paulo, independente se está alternativo, reserva ou não, mas o Sport vai ter que fazer sim jus a essa condição para poder conseguir mais uma vitória. Sem dúvidas, Moisés. É um Sport que pega um São Paulo tanto quanto modificado. É uma equipe muito forte, São Paulo, né? É uma equipe que está disputando a Libertadores e tem esse foco na Libertadores, mas o Sport buscando se afirmar na competição, buscando, de fato, com mais uma vitória, né? Começar a passar a confiança para o seu torcedor de que é possível ainda uma arrancada na competição. Olha, Maílson, claro que o Sport joga em casa e com o apoio do seu torcedor. Para mim, quem joga em casa tem o apoio do torcedor, conhece ali todos os atalhos do campo, porque está jogando na sua casa, sempre vai ser o favorito. Claro que o resultado nunca é positivo, assim, direto, né? Não é uma matemática exata. Mas para mim, quando você joga em casa, o favorito sempre vai ser o mandante. Agora, tem que ter muito cuidado com esse São Paulo, né? São Paulo, claro que não vai ter algumas peças, mas esse Ferreirinha que o Diego falou agora há pouco, é um dos atletas que tem feito os gols, né? Nessa equipe do São Paulo. Então, assim, tem que ter muito cuidado. O Lucas é outro jogador importante que vai aproveitar esse jogo também para, quem sabe, buscar uma vaga na equipe titular do Crespo para o jogo contra a equipe do Atlético Nacional, que o São Paulo tem condições de conseguir a classificação, não pelo primeiro jogo, que jogou muito mal, mas o fato de ter conseguido o empate, você joga em casa, então você vai ter o apoio do seu torcedor. Então, querendo ou não, quem for entrar para esse jogo contra o São Paulo amanhã, vai querer mostrar serviço para que o treinador veja com bons olhos. Tem que ter muito cuidado. Agora, o Sport é um time que conseguiu se organizar, conseguiu encontrar pelo menos a competição, que o Sport não competia, essa é a verdade. O Sport entrava nos jogos e o resultado era derrota ou empate, mas a vitória passava muito longe, porque isso não tinha garantia de buscar, porque não competia. Agora é diferente, é um time que compete, é um time que vem aí a 4 jogos sem perder. Veja, já mudou o discurso, né? 4 jogos sem perder. Continua na lanterna, mas está 4 jogos sem perder e mostrando um futebol interessante, de crescimento. Então isso é bom. Só que a outra equipe também cresceu bastante com a mudança de treinador. Então, acredito que é um jogo muito equilibrado, um Sport que deve repetir a mesma usina, como bem falou o Vinícius. Isso é importante também para você ir dando mais segurança aos atletas. Agora, não pode ser incompetente na hora de fazer os gols. O Sport não pode depender do Gabriel Vasconcelos. Claro que no jogo contra o Grêmio, ele fez boas defesas, mas o Sport vacilou na marcação em alguns momentos. Então, acredito que tenha ajustado isso durante a semana e a gente vai ver um Sport mais, além de ser agressivo, mais conseguir ter que aproveitar melhor, no caso, essas oportunidades que forem criadas amanhã contra a equipe do São Paulo. Maílson. Agora, essa questão do Sport, né, de jogar contra o São Paulo, no primeiro turno o Sport, até que, mesmo com essa campanha que a gente está vendo do Sport, o Sport quase venceu o jogo, né? O chute acho que foi do Hereda, né? Acertou um belo chute, quase que marca um gol. Isso, foi Hereda. Foi Hereda, né? O São Paulo chegou a perder um pênalti com o Caleri no início do jogo, um pênalti que para mim não foi. Era um momento muito difícil em relação ao Sport, quando se fala de arbitragem também no início da competição. Mas agora o cenário é outro. O Sport tem Zé Lucas também para a partida, né? O Zé Lucas, que seria desfalque por estar junto à seleção de base. Diego, como é que a gente espera que o Sport, com todos esses ingredientes, né? Um ingrediente de uma partida contra o São Paulo, onde o Sport precisa se afirmar, onde sabe que o adversário não vem com sua força total, e o Sport vai tentar contar com o máximo possível. Que postura deve ter o Sport nesse duelo? Um pouco diferente da postura que foi adotada contra o Grêmio, Maílson, porque vai ter o apoio do torcedor, né, do Retiro, e o Sport não pode pensar em outra coisa se não buscar a vitória. O primeiro objetivo foi alcançado.
que foi desencantar na Série A, né? Venceu, já aliviou um pouco o peso, só que agora o próximo passo é conseguir esse momento de invencibilidade, aumentar esse momento positivo, que demorou muito a acontecer, e consequentemente buscar sair da lanterna, que é contra o Juventude que venceu o Corinthians por 2-1 no último jogo e foi aos 14. Então a diferença tem 5 pontos do Sport para a equipe gaúcha. Agora, sobre o jogo de amanhã contra o São Paulo, a tendência é de que a equipe mude um pouco o estilo de jogar, porque contra o Grêmio, o Sport jogou com uma marcação baixa, esperando o adversário e tentando fechar os espaços, e no segundo tempo o Sport começou com tudo, adiantou um pouco a linha ofensiva, pressionou o Grêmio até chegar ao gol aos 5 minutos. Então, contra esse São Paulo, que com o Hernan Crespo já passou a jogar com 3 zagueiros, é um time que joga muito no 3-5-2, e tendo a participação dos laterais muito efetiva no ataque, o Sport vai também fazer um jogo de equilíbrio com relação à parte tática, com o São Paulo jogando com 5 jogadores no meio, a tendência de que a equipe também joga um pouco mais adiantada, até porque o time vem se encaixando muito bem com o Mateuzinho e o Derek. São 2 jogadores que se encaixaram perfeitamente e colocam como terceiro ponto o Léo Pereira. Surpreendentemente, assumiu o lugar do Christian Barleta, conseguiu dar conta no jogo contra o Grêmio, deu assistência pro gol da vitória, e o Barleta que se cuide, porque vai perder mais espaço se continuar perdendo gol assim. E como o Moisés falou, tem que ter mais efetividade. Não é à toa você ter o pior ataque do campeonato, porque é uma equipe que chega, toca, agride, mas ofende muito pouco. O Sport tem que ser uma equipe que seja mais perigosa diante do adversário. E contra o São Paulo, esse São Paulo modificado, alternativo, o Sport tem que tirar proveito sim, porque existe o fator da pouca minutagem de alguns jogadores, a questão do entrosamento é fundamental, e o Sport tem que surpreender esse São Paulo e aproveitar e ratificar o bom momento, que é o momento de afirmação de que vai de fato entrar no campeonato. E foi esse jogo, né, do Sport com o São Paulo que gerou aquela expectativa de que o Sport fizesse uma campanha bem diferente da atual que vem fazendo na competição, né? Porque naquele jogo, por exemplo, em vários programas que nós participamos, que vimos também, informações, o Sérgio Oliveira foi super elogiado. Olhem, esse jogador é diferenciado, vai fazer a diferença, e na prática não é o que a gente está vendo, né? Não vimos isso. E aquele jogo com o São Paulo, o Sport gerou uma expectativa gigante. E, lamentavelmente, isso não aconteceu. Aí vamos agora pro retorno. Vai ser tudo de novo. São Paulo aqui, Palmeiras lá. Aí aqui é o Vasco, Bragantino lá. Corinthians aqui. O que não conseguiu no primeiro turno, ele tem que conseguir agora. Eu, pelo menos na minha opinião, não sei se vocês concordam. Independente do adversário, o Sport tem que ganhar. Tem que ganhar do São Paulo, né? Não, você tá correto. Tem que ganhar. Agora, sim, eu não vou ser aqui colocar água no chope de ninguém, longe de mim, mas eu fiquei preocupado, porque, veja, no jogo contra o Bahia, o Sport teve o domínio não teve o domínio da partida, porque o Bahia ficou com a bola, mas as melhores oportunidades foram do Sport. Só que o Sport, o que me preocupa, porque, veja, estamos falando aqui que mudou o trio de ataque, mas até parece que esse trio de ataque do Sport tá fazendo o mesmo número de gols, né? É verdade, é verdade. Só tem 10, né? Gente. Só tem 10, Moisés. Pois é, não tá fazendo gols. O Sport até controla a partida, é um time mais encorpado, mais organizado, mas continua com as mesmas falhas. O Sport ganha o jogo de 1-0, ótimo, perfeito, maravilhoso. Isso não vai tirar o mérito do Sport. Fez um jogo melhor no segundo tempo, teve sim o mérito de fazer o gol, mas o Sport foi salvo pelo goleiro. E a gente precisa ser realista para o torcedor, que o time do Sport continua perdendo muitos gols. E aí você joga contra São Paulo, que está numa crescente na Série A. É um time que, por mais que tenha Libertadores, mas quer entrar no G4, né? Quer ficar ali no lugar do Bahia. O Bahia está fazendo jogos ruins, então quer entrar no lugar do Bahia. Se vence o Sport, pode ter essa possibilidade dependendo dos outros resultados. E aí você se dá o luxo de perder um gol, perder 2, perder 3, aí num contra-ataque, o Lucas Moura chuta lá do meio da rua, consegue o gol, o Sport perde o jogo. Acho assim, aí o torcedor pode falar, mas você é mãe de Ná? Não, é que eu fiquei preocupado porque o destaque do Sport no segundo tempo contra o Grêmio foi o goleiro.
Pode discordar de mim aí os colegas, mas o Gabriel teve uma bola que ele tira mesmo, do camisa 9, agora eu esqueci o nome Foi dele. do Braithwaite. Em cima da linha. Porque o Sport começou a dar abertura para o time finalizar. Ou seja, então precisa melhorar isso. E aproveitar as oportunidades. Para mim, é essa a preocupação com o Sport. Porque aí, se você empata, eu até falava isso no começo da semana aqui no debate com o Mário e com você, Diego. Qualquer empate do Sport hoje é um caos. É um tropeço. Concordo. Eu vou mais além, mas do que você vem dizendo. Eu fiz esse jogo contra a equipe do Grêmio e o melhor do Sport da partida foi o Gabriel, disparado. Ele fez umas 3 defesas difíceis no segundo tempo, inclusive eu citei essa aqui, que o atacante Braithwaite completou pro gol. Ele faz o complemento, num cruzamento que recebe do companheiro, ele manda a queima-roupa e o Gabriel defende com a perna. Então foram em 3 situações difíceis, claras de gol, que o Gabriel salvou a lavoura para a equipe do Sport. Agora, venhamos e convenhamos, o Sport fez um segundo tempo melhor em comparação ao primeiro, porque o Grêmio teve mais posse de bola, o Grêmio que conseguiu tabelar mais na área do Sport do que o Sport tentar um contra-golpe. Quando tentou, as poucas vezes no primeiro tempo, chegou também com perigo. E no segundo tempo, quando antecipa a marcação, quando antecipa a sua linha ofensiva, o Sport consegue o gol. Depois disso, o Grêmio começa a se desordenar, até criou chances boas, como eu falei, o Gabriel salvou, só que depois disso o Grêmio entrou em parafuso. E o Mano Menezes colocou a equipe toda ofensiva, cheia de atacantes, mas acabou ficando derrotado em Porto Alegre. Agora contra o São Paulo, como você bem falou. E também a sequência do Sport nesse retorno. Qualquer empate é sinônimo de muita preocupação, porque o Sport hoje tem 87% de chances de ser rebaixado. Claro, antes da vitória para o Grêmio, eram 96%, então caiu quase 10% de possibilidade, mas ainda assim é uma situação crítica, difícil, e o Sport não pode nem se dar o luxo, se eu posso falar assim, dar o luxo de errar, de farrapar, porque todo vacilo vai ser fundamental para que o Sport não consiga se livrar do rebaixamento. Para o São Paulo, o empate até que não é um resultado ruim. Pela situação que o time passou, Libertadores, jogando brasileiro, agora para o Sport é muito ruim. O Sport tem que ganhar o jogo. Perfeito. E se tem uma possibilidade, eu acho que essa possibilidade cresce muito pela preocupação. Claro, o São Paulo está ligado no jogo, mas está preocupado na terça, que vai ter que jogar com a América de Cali no Morumbi. Então tem que tentar tirar proveito. O goleiro, por exemplo. Oi? É o Atlético Nacional. Desculpa, o América de Cali é outro. Então vamos lá. O goleiro é a primeira vez que vai participar. Porque você gosta de time alvirrubro. Não, tô fora. O Atlético Nacional da Colômbia. A América de Cali é outra competição. Sul-americana. Então, Diego, o goleiro, por exemplo, do São Paulo, para o jogo de amanhã, nunca jogou, não é isso? Isso, é o Yang, goleiro da base. Olha aí. 2 metros e 1 de altura. Meu amigo, tem que saber tirar proveito. Vamos ganhar, Leão, tem que ganhar. Tem que ganhar para pontuar. Tá longe ainda, tem muitas rodadas. Tem que saber tirar proveito. Não é possível que o Sport não consiga ganhar aqui, por exemplo, do Juventude, do Vitória, do Mirassol. Juventude, acho muito difícil ganhar, viu? O quê? Não, peraí, pô. O Juventude é horrível. Bem que o Sport era o pior. Do Corinthians, né? 2-1, foi melhor que o Corinthians. E com direito à volta do Thiago Carpini no comando da equipe. Essa dança de treinadores que é brincadeira, né? Veja só, a minha preocupação com o Sport é o seguinte: ele venceu um time que de fato, eu não tô tirando o mérito do Sport, não, pelo amor de Deus. Mas assim, o Grêmio é um time todo espaçado, né? E o Sport muito compactado conseguiu dominar as ações no segundo tempo, mesmo o goleiro se destacando. E aí, quando você pega um time mais organizado, mais compactado, acontece aquilo que foi contra o Bahia. O Sport não tocou na bola, o Sport teve as melhores oportunidades. E teve a chance de marcar o gol, que foi aquela jogada do Zé Lucas, que ele encontra o Léo Pereira e o Léo Pereira chuta na lua. Por isso que eu tô dizendo assim, mudou o trio de ataque, Mailson, mas as falhas continuam. Então acredito que precisa melhorar isso. Porque se não melhorar, aí, meu amigo, é complicado quando você jogar com uma equipe mais organizada, mais compactada. Para você furar um bloqueio é mais difícil, porque o Grêmio foi por tudo ou nada contra o Sport no jogo, né? E por falar em ataque, e o Paciência, hein, rapaz? O que aconteceu com o Paciência no Sport? Mais uma bola fora, Moisés? Perderam a paciência. Foi isso que aconteceu. Paciência fez gols contra quem?
Foi Jaguar, contra o Santa. 2 contra o Jaguar, Jaguar, 1 contra Motoclube. o Santa. Foi contra o Motoclube, eu não lembro. Aí Eu sei que iludiu todo mundo, né? foram 5 gols. Iludiu todo mundo. O Paciência chegou porque o treinador, o Pepa, viu nele a possibilidade de fazer o novo Messi. O Paciência, minha gente, mostrava que não ia render nesse time do Sport. Fez um contrato com ele, aconteceu esse contrato, ele teve as suas lesões, infelizmente, mas foi perdendo espaço e acabou não sendo nem relacionado para os jogos. É natural que essa questão de saída acontecesse. Boa sorte pro Paciência, vai ser feliz e no esporte não vai deixar nem saudade não, viu? Vai na paz, amigo. E aí, Diegão? E o Paciência, Diegão? O Paciência tinha o status de ser jogador que passou pela seleção portuguesa, estava no futebol do Japão, jogou muito pouco, altos e baixos na carreira, até marcou alguns gols no futebol alemão, né, na equipe do Frankfurt, mas venhamos e convenhamos, aqui do Brasil é um jogador que simplesmente não se acertou. Tudo bem, fez um jogaço contra o Jaguar, marcou 2 gols, 1 de cobertura, mas ainda assim foi um jogador que simplesmente não agregou, um jogador que até mostrou um pouco de luta, de eficiência no começo, mas depois mostrou quem realmente é o Gonçalo Paciência. Um detalhe, é um jogador, é um centroavante que não tem muitos gols na carreira. Isso é um fator também que se coloca a se destacar, né, negativamente na passagem do jogador. Não agradou, é bem verdade, e você tem atacantes como Pablo, Derek, até o Barleta, que faz a função de 9, faz até melhor que o próprio Paciência na sua função, na sua posição. Então, o Gonçalo Paciência, tchau, muito obrigado. Agora é buscar outro rumo na sua carreira, quem sabe em Portugal, jogar no Feirense, jogar no Famalicão, um clube assim, que talvez ele consiga se acertar.